Vocês estão prontos para a palavra? Amém. Graças a Deus. Eu quero ler, eu quero ministrar usando o tema Tomai e comei. Tomai e comei. Eu quero ler Gálatas capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: é evidente, não tem uma outra opção. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o meu justo, pois o justo viverá pela fé. Como é que o justo vive? Como é que o justo vive? Se você tirar a fé do justo, o que acontece com ele? Ele morre. Tira a fé do cristão, ele morre. Não existe possibilidade de vivermos a vida cristã sem fé. Só podemos viver mediante a fé, diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Precisamos perseverar. Não existe como perseverar sem fé. A fé nos permite perseverar, dia após dia, passo após passo. Não importando a circunstância, não importando a situação, nós perseveramos. O que nos dá forças para perseverarmos é a fé. E o texto diz, de novo o versículo: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, a perseverança me leva a fazer a vontade de Deus. Aí eu recebo aquilo que Ele me prometeu. Como é que eu recebo? Como é que eu alcanço as promessas de Deus? Como é que eu recebo aquilo que Deus prometeu? Perseverando. Como eu persevero? Pela fé. A fé me faz perseverar. A perseverança me leva à colheita das promessas de Deus. Perseverar, não desanimar, não retroceder, não voltar atrás, não cambalear. Olha o versículo 37: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Jesus Cristo em breve, muito em breve, muito em breve, mais breve do que eu e você estamos pensando, Ele voltará. Ele está voltando. Queridos, o mundo, o universo está demasiadamente agitado, conturbado, perturbado. O texto diz que pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Olha o versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Por isso que eu e você precisamos da fé. A fé nos faz perseverar, manter o curso, manter o pulso firme, manter a passada firme, a caminhada firme. Porque nós estamos indo em direção ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu justo, diz a palavra, viverá pela fé. O que é viver pela fé? Cada pessoa que crê que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu precioso sangue, que crê que Jesus foi sepultado, crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus está sentado à direita do Pai. Todas as pessoas que creem nesta obra, nos feitos de Jesus, essas pessoas são salvas, são justificadas, são justas. E como que ela vive depois disso? Pela fé, crendo. Essa pessoa justificada vive pela fé. Olha o versículo 39. Nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mais uma vez, com toda a fé, diga assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia.
Nós não retrocedemos. Nós não retrocedemos. Nós perseveramos. Nós somos daqueles que creem. Sabe por que as pessoas chamam você de crente? Porque você crê. Eu sou crente porque eu creio. Sou crente, eu sou daqueles que creem. O nome Satanás significa adversário. Adversário é aquele que se opõe, aquele que se antagoniza. É um antagonista, aquele que está em oposição. Então, a palavra Satanás é opositor. O nome diabo significa difamador. Difamar significa falar mal, manchar a reputação, querer desacreditar uma pessoa falando mal dela. Isso que significa a palavra diabo. Quando alguém fala mal de alguém, esse alguém está sendo usado pelo diabo. Meu Deus. O nome diabo significa difamador, manchar a reputação. A Bíblia diz em João 10 que o diabo vem matar, roubar e destruir. O diabo, o Satanás, ele mata, ele rouba e destrói, sendo adversário e opositor, primariamente opositor da palavra de Deus. Pense comigo, se eu e você vivemos pela fé, fé em quê? Fé na palavra. Se o diabo se opõe, se o diabo difama a palavra, desacredita a palavra, e você não crê a palavra, você retrocede. Se você retrocede, você não alcança a promessa. Se você não alcança a promessa, Deus não tem prazer em você. Por isso, uma grande resistência à palavra de Deus nos nossos dias. Muitos falam mal da palavra de Deus, muitos falam mal de quem prega a palavra de Deus, difamam, querendo manchar a reputação dos cristãos ao redor do mundo. Quando nós, filhos de Deus, aceitamos a acusação contra a palavra de Deus, ou contra as nossas vidas que pregamos a palavra de Deus, quando nós aceitamos a ação de Satanás, a ação do diabo, nós abrimos uma porta no nosso coração para entrar três coisas. Entra o medo, entra a culpa e entra a condenação. Esse trio, medo, culpa e condenação, se permitirmos entrar no nosso coração, isso nos paralisa, isso nos impede de andar, de avançar, de marchar. Nós duvidamos, e se duvidamos, não nos movemos. Se duvidamos, nos paralisamos. Se duvidamos, não cremos. E se não cremos, nós não vivemos. Pois o justo vive pela fé na palavra de Deus. A palavra de Deus deixa de ser a fonte da fé. Já não cremos como um estilo de vida. Crer é um estilo de vida do cristão. Passamos a sobreviver e não mais a viver abundantemente. Precisamos estar atentos a isso, amados. Quando um cristão deixa os seus afazeres, por exemplo, na casa de Deus, quase sempre isso ocorre porque alguém veio e se opôs a esse irmão, a essa irmã, levantou alguma calúnia contra a vida dele, contra a vida dela, e esse irmão, essa irmã aceitou a calúnia, aceitou a oposição, aceitou a maledicência. E essa pessoa, ao aceitar a maledicência, ela para de fazer o que está fazendo. Ela já não serve mais na igreja. Essa pessoa, ela paralisou. Ela não avança mais. Porque agora ela está debaixo de medo, de culpa, de condenação. Ela aceitou
a ação das trevas. E quando o cristão para de fazer o que estava fazendo, quem é que é punido em primeiro lugar? Por exemplo, eu sou um apacentador. Falaram mal de mim e reclamaram de mim. Falaram, olha, então eu estou entregando, eu não sirvo para isso, deixa para lá, não vou fazer mais nada. Eu estou trabalhando no Ministério da Música. Alguém falou mal de mim, eu digo, não, então deixa para lá, eu não vou servir mais, não. Eu estou trabalhando na escola bíblica infantil. Aí um pai e uma mãe chega lá e diz, você está cuidando mal do meu filho, porque não sei o quê, porque o professor fica ali, né? Voluntário, ele fica ali, mas não, pai, não é assim. Não, não é assim, porque meu filho não faz isso, a minha criança não faz aquilo. Né? Aí o professor diz, então eu estou entregando, eu não vou trabalhar mais na IBI, então acho que eu não sei mesmo cuidar das crianças. Enfim, qualquer setor, qualquer área. Quem que é punido inicialmente? Diga para mim, quem? Jesus. A pessoa que deixa de fazer a obra, ela pune a Jesus. A obra é de quem? É minha ou é dele? A pessoa pune a Jesus. Ela aceitou condenação, ela ficou com medo, ela aceitou a culpa e ela pune ao Senhor Jesus. Isso mesmo, quem nos ama e nos oportunizou trabalhar na obra do reino de Deus foi Jesus Cristo. Por causa dos outros nós deixamos de fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Deixamos de fazer a obra de Deus para Deus. Nós retrocedemos. Quando alguém ataca você, meu irmão, minha irmã, esse ataque visa atingir a Jesus. Quem aceita o medo, a culpa ou a condenação, não consegue agir pela fé. Mas a Bíblia Sagrada diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por Deus em Cristo Jesus. Ao crermos nesta verdade, ao tomarmos essa verdade, ao crermos nessa verdade, isso produz vida e vida em abundância a nós. Ao duvidarmos das verdades da palavra de Deus, isso produz tristeza, paralisia espiritual, emocional e financeira. Como é que o justo vive? Pela fé. Vejamos esse exemplo de Timóteo. Vocês sabem que Timóteo, ainda adolescente, começou a caminhar com Paulo. Paulo passou na cidade de Timóteo, pediu para a mãe dele e para a avó liberar ele. Deveria ter uns 16, 17 anos. Então Timóteo começou a acompanhar Paulo. Você pode imaginar o privilégio de Timóteo? Né? Acompanhar Paulo para suas viagens e ouvindo Paulo pregar e ministrar, essa coisa toda. Depois de certo tempo, Paulo então disse para Timóteo, Timóteo, tem uma igreja em tal lugar que nós fundamos naquela nossa viagem, e por favor, Timóteo, vai lá e comece a cuidar daquela igreja, comece a pastorear aquela igreja. Mas ele deveria ter uns 21, 22 anos de idade aproximadamente. E ao chegar lá, Timóteo começou a receber a resistência daquelas pessoas. Os mais velhos. Não, ele é um menino, ele não pode cuidar da gente. Ele não tem sabedoria, ele não tem experiência. Timóteo começa então a receber acusações, difamações, maledicência. E Timóteo pensa em parar, em entregar, em deixar tudo aquilo. Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, Paulo estava na cadeia, na prisão, e Paulo manda uma carta para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele diz assim, Timóteo, você está pensando em parar? Você está pensando em retroceder? Você está pensando em voltar atrás? Só que Deus, Ele não nos deu espírito de medo, espírito de covardia. Deus, Ele nos deu um espírito de poder. A palavra poder aqui é dunamis. Dunamis é poder para efetuar mudanças, para efetuar transformações. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É como se Paulo dissesse a Timóteo, você acha que esse tipo de sentimento que está em sua mente e em seu coração, é Deus quem está lhe dando?
Esse sentimento de parar, de desistir, de ficar em casa, de ficar acomodado, você acha que é Deus que está lhe dando esse sentimento, Timóteo? Não, Timóteo, não é Deus não. Claro, Timóteo, que não é Deus que está lhe dando esse sentimento. O sentimento que Deus coloca em você é um sentimento de poder e não de medo, de amor e não de medo, de moderação e não de medo. Timóteo, não aceite isso. Se há medo, mande embora em nome de Jesus. Se está pensando em parar, em desistir, manda embora em nome de Jesus, porque aquele que há de vir virá. E como é que ele vai encontrar você? Olha o que ele escreve no versículo 6, 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, por esse motivo, essa é a razão, eu torno a lembrar você, Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo, quando eu enviei você para esse trabalho, para esse ministério, para esse cargo, para essa função, para esse papel, eu impus as minhas mãos e foi ateado em você, foi aceso em você uma chama, a chama do Espírito, e agora você está querendo apagar essa chama em você, Timóteo. Mantenha acesa essa chama. Timóteo estava deixando apagar o dom de Deus, por causa do medo, por causa da calúnia, por causa da palavra, por causa da maledicência. Ele não queria continuar pastoreando aquela igreja que Paulo havia incumbido de fazê-lo. Às vezes você percebe uma resistência acima do normal, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na seção onde você está, lá nos seus estudos. Às vezes vem uma onda de palavras contrárias, difamatórias. É o diabo querendo matar, roubar e destruir a chama de Deus que está em você, meu irmão, minha irmã. O fato de você ter oposição no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, isso não é motivo para você retroceder. Isso é motivo para você resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Mantenha acesa a chama. Mantenha acesa a chama. O justo vive pela fé e não pelas circunstâncias. Você anda lendo demais jornal, você anda vendo demais televisão. Concentre o seu foco na palavra de Deus, que é viva e eficaz e que nutre, que alimenta essa chama. Você fica meia hora na frente da televisão, sai dali abatido, desanimado, frustrado, arrasado. Você não tem vontade de sair de casa. Desliga a televisão, pare de ouvir essas notícias. Não são os homens que dirigem a sua vida, mas é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus jamais irá enviar o medo a você. Vem o sentimento de medo, rejeite, expulse, manda embora. O justo vive pela fé. Creia na obra e na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, você não vai retroceder, você não vai cair, você não vai perder, você não vai passar fome, você não vai ficar sem roupa, você não vai. Aleluia. Pio, como você tem tanta certeza? Meu irmão, pense comigo. Pense comigo. Se Ele te deu o corpo, Ele não vai te dar roupa? Hã? Se Ele te deu a vida, Ele não vai te dar a comida? Eu aprendi com o pastor Cash nesse final de semana, ele dizendo: às vezes a gente fica preocupado, né? Quero colocar uma roupa de grife, de marca, não sei o quê, marca tal, marca Y, marca sei lá o quê. Ele falou: mas imagina você pegar uma roupa, um vestido caro, de marca, de grife, não sei o que lá, bem caro. E de repente você rasga esse vestido, rasga essa roupa, rasga essa camisa, esse paletó, rasgou.
Aí o que você faz? Você pega esse vestido, esse paletó e deixa lá num cantinho. Em 7 dias ele restaura sozinho. Restaura? 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 E se esta pele que ele te deu, se você fizer um cortezinho, alguma coisa, ela restaura ou não restaura? Ela restaura ou não restaura? E como é que você fica preocupado com a roupa, sendo que ele te deu algo muito maior, muito mais glorioso, muito mais poderoso do que a sua roupa? Se ele te deu essa pele, esse corpo, ele não vai te dar o vestido, meu irmão, minha irmã. O justo vive da fé. Não deixe esses enganos entrar no seu coração e na sua mente. Meu Deus. Romanos capítulo 8. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Cristo Jesus e de graça todas as coisas? Queridos, isso é verdade. Isso aqui é a palavra de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Quem que não poupou o seu próprio filho? Deus. Quem que é o filho de Deus? Jesus. Mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus e de graça as outras coisas? O justo vive pela fé. Meu Pai. Digam todos por gentileza, glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você diz assim, glória a Deus, você abre o teu espírito para receber a palavra. Você está declarando, você está declarando. Então nós olhamos essa obra do diabo, essa oposição, dessa difamação, disso, daquilo e tal, para gerar medo, para gerar culpa, para nos paralisar, para nos impedir de avançarmos. Mas olha a obra de Cristo Jesus. Vimos então que a obra de Satanás produz frieza, medo e indiferença. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para fazer uma grande obra. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Graça e tormento? Graça e angústia? Graça e paz, graça e shalom. Shalom não é ausência de problema, shalom é triunfar sobre problemas. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue. Olha lá, e nos constituiu, nos fez reino, reis e sacerdotes, um reino sacerdotal, para servirmos a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo, sempre, 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 aleluia. Olha o próximo versículo: eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Queridos, o sangue puro e precioso de Cristo Jesus foi derramado para tirar os nossos pecados. Fomos redimidos, fomos purificados, agora livres do pecado. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Nós somos, aos olhos do nosso Pai Celestial, perfeitos em Cristo. Deixa eu repetir isso.
Nós somos, eu e você, aos olhos do nosso Pai Celestial, o Todo-Poderoso, nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Não mais culpa, não mais condenação. Meu Deus, Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, como supervisores, para pastorearem a igreja que ele comprou com o seu próprio. Qual o preço que ele pagou por você, meu irmão, minha irmã? Sangue de Cristo. Você tem valor. Você tem valor, você é muito importante. Você é muito caro, muito caro. Você vale o sangue, a vida de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você vale a raiz de Davi. Meu Deus do céu, aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Prata, ouro, coisas vãs, coisas perecíveis. Nós não fomos redimidos com coisas perecíveis. Olha o versículo 19: mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Meu irmão, o dia que eu e você colocarmos na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, que o sangue de Jesus é mais valioso, mais precioso que prata e ouro, você vai valorizar muito mais o sangue de Jesus do que a prata e o ouro. Meu Deus. Gastamos a semana inteira correndo atrás de prata e ouro. Não é assim? Irmãos, temos um retiro no final de semana. Vai lá, meu irmão. É a palavra de Deus. Você vai ser construído. Você vai ser bem. Eu não sei se eu vou. Não. Tem um jogo do meu time. Tem o aniversário da minha cachorrinha. Tem não sei o quê. Vamos atrás do que é precioso, ou atrás daquilo que é vil? Olha o versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias por nossa causa, em favor de nós. Olha o versículo 21. Por meio dele vocês creem em Deus. Por meio do sangue de Cristo Jesus nós cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A obra de Cristo Jesus foi feita e ela é completa. Ela foi aceita por Deus Pai. Por isso o adversário, o difamador, não terá nenhuma vitória sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você deve declarar: espírito de medo, vai embora em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu amigo, o meu irmão. Espírito de culpa, de acusação, vai embora da minha vida. Toda palavra de condenação nós declaramos que caia por terra em nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nenhuma arma construída, desenhada, elaborada contra a sua vida irá prosperar. O diabo está planejando uma arma, ele está desenhando uma arma. Essa arma já está fadada à falência, ao fracasso. Ela não vai prosperar. Meu Deus. Essa arma pode vir em forma de doença. Sai em nome de Jesus. Tristeza, depressão, angústia, sentimento de fracasso, vultos, espíritos, insônias. Sai em nome de Jesus. Você está livre, meu irmão, minha irmã. Nós quebramos os poderes das trevas sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos. Isso não tem poder sobre a sua vida. A nossa fé está em Deus, alicerçada em Deus. Romanos 8:1 diz: portanto agora já não há para os que estão em Cristo Jesus, não há o quê? Diga assim: eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu estou
em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, não há condenação sobre a sua vida. Não há condenação sobre a sua vida. Não há condenação. Por que temer se não há nada que possa nos culpar? Todos os que creem em Cristo Jesus foram lavados no sangue de Cristo e por isso estão livres da culpa, e sem culpa não há condenação. Romanos capítulo 8, 33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por que se sentir condenado se Deus, o nosso Pai, nos declarou justos? Colossenses 1,12 diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. Meu Deus! Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Nós temos o quê? O perdão dos nossos pecados em Cristo. A grande maioria dos cristãos aceitam doença no seu corpo, porque diz: ah, Deus, eu errei, ah, Deus, eu pequei, ah, Deus, eu fracassei. E começa a aceitar doença no seu corpo, no seu físico. Mas o texto diz: em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. A palavra redenção significa a libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Os nossos pecados foram tirados porque houve um pagamento de resgate pelo sangue de Cristo. A obra de Cristo Jesus é perfeita e completa. Nós cremos, nós recebemos a obra de Cristo Jesus. Nós tomamos, cremos. Nós comemos, nós recebemos. Tomai e comei. O que é tomar? É crer. O que é comer? É receber a obra de Cristo. Você é uma nova criação em Cristo. Meu Deus. Terceiro ponto: tomai e comei. Mateus capítulo 26, versículo 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. A palavra aqui, quando Jesus diz tomem e comam, a palavra tomar aqui é pegar com as mãos, é lambano. Tomem, peguem com as mãos, agarrem. A palavra comer aqui é a atitude de ingerir. Comer no grego é alimentar-se, é devorar, é consumir, é ingerir. A nossa atitude diante da palavra de Deus é ouvir com o coração disposto. Aí você toma a palavra, aí você crê na palavra, aí você recebe a palavra, aí você come a palavra. Tomar é se apropriar, crer possuindo a palavra de Deus. Nada é tão poderoso como a palavra de Deus. Deixa eu repetir isso. Nada é tão poderoso como a palavra de Deus. Meu irmão, o problema, a luta que você atravessa, esse problema não é maior, não é mais poderoso do que a palavra de Deus. O problema que você está passando não é mais poderoso do que a palavra de Deus. Precisamos aprender a tomar a palavra de Deus e a comer a palavra de Deus. Jesus Cristo declarou em João 6,63: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. João 6,63. O Espírito dá vida. O Espírito dá vida. O Espírito, ele dá vida.
Como que o Espírito dá vida? Através da palavra. O texto diz assim: a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu disse são Espírito e vida. O Espírito dá vida como? Pela palavra. Ao ouvirmos a palavra, ao crermos na palavra, ao recebermos a palavra gera vida. Agora precisamos saber que o segredo é saber que o Espírito dá vida através da palavra. Assim como o pão, ele dá vida ao nosso corpo físico, a palavra de Deus, ela dá vida ao nosso ser. Quando tomamos o pão e comemos, recebemos os nutrientes do alimento que nos sustenta para as tarefas da vida. Você almoçou, tomou café da manhã, jantou, o alimento, os sais minerais, os nutrientes do alimento fortalecem o seu físico e você pode sair para a sua lida, para a sua tarefa, para as suas realizações, porque você se alimentou, você está nutrido, você tem vigor, você tem forças para o trabalho. Da mesma forma, quando nós tomamos e comemos a palavra de Deus, nós recebemos os nutrientes da palavra de Deus, que nos sustenta para conquistarmos a vida. Precisamos aprender a receber a palavra de Deus como comida, como alimento, como vida. Se você sentir liberdade, diga assim: eu recebo a palavra de Deus em meu coração, porque ela é vida para a minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, nós nos reunimos na igreja, num templo, num santuário, por algumas razões. Deus colocou em cada um de nós, individualmente, em cada um de nós, valores, talentos, habilidades. E a Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdotes. E aí você participa de uma igreja local, você participa de um corpo local, e você tem comunhão com os irmãos. Por exemplo, a minha mão, ela tem comunhão com a minha boca. A minha mão serviu a minha boca. Os meus pés têm comunhão com o meu corpo. Os meus pés servem o meu corpo. Quando você vem para a igreja, você tem que vir com essa cabeça, com essa mentalidade. Deus me deu talentos e habilidades para eu servir o meu irmão. Por isso que a gente se reúne, para servir. Nós nos reunimos também para exaltarmos e glorificarmos a Deus coletivamente. Pio, e se eu fico em casa assistindo só pela internet? Eu faço meu louvor lá também. Faz. Deus recebe? Recebe. Só que você deixa de experimentar o louvor e a adoração no corpo. Existem algumas vitórias que Deus te dá porque você é filho dele, filha dele, porque você é salvo e redimido. Mas existem algumas vitórias que você só consegue porque você foi batizado no corpo, porque você está no corpo. Existem bênçãos para o corpo e existem bênçãos para o indivíduo. E aí, se eu não tenho essa minha disposição, essa minha predisposição de servir o meu irmão, de servir o corpo, eu fico aquém, eu fico atrás. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele busca a sua própria destruição.
Assista qualquer filmezinho, qualquer videozinho sobre o reino animal. E veja os predadores, os leões, eles atacam quem na manada? Aquele que está no meio da manada ou aquele que está atrás desgarrado? Sozinho. Não se isole, permaneça no corpo, permaneça junto. Jesus Cristo vem buscar a igreja, não vem buscar o indivíduo, a igreja ele vem buscar. Não se isole, não fique sozinho. Não desanime, não se abata. E é interessante que na igreja você serve, você recebeu talentos e habilidades e você doa. Louvamos a Deus coletivamente. E na igreja também você recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus. E quando recebemos a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra ungida, e quando nós misturamos fé nessa palavra, os nutrientes, os conteúdos, as promessas dessa palavra passam a ser vida para a nossa vida. Veja esse texto de Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas 5, 4 diz assim: tendo Jesus, acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E ele disse também a todos: lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ele fez o quê? Esforçou a noite inteira, trabalhou a noite inteira. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Queridos, vá ser profissional, vai ter resiliência, vai ter garra em outro lugar, porque é impressionante. Lança a rede, puxa nada. 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 Depois de 1 hora, não é hora de desistir, de ir embora? Não é? Pedro desistiu? Não. A noite inteira. A noite inteira. Então não era falta de profissionalismo, não era falta de força de vontade, não era falta de nada, ele tinha tudo ali. Tudo. Olha o que diz o texto. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que está, diga comigo assim, palavra. Diga assim, palavra. Mas porque és tu quem está dizendo, és tu quem está liberando uma palavra. Eu vou lançar as redes por causa da sua palavra. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Queridos, veja isso. Veja isso. Veja isso. Quem foi que disse a Pedro que ele deveria lançar as redes? Jesus. Pedro lançou as redes? Sim. Isso significa então que Pedro, ele ouviu a palavra de Jesus, ele tomou a palavra, ele comeu a palavra. Tomai e comei. Ele pegou a palavra e disse: é para mim. Essa palavra é para mim, é minha. Não sei se tem alguém ao meu lado, mas essa palavra é para mim. Às vezes a gente está num culto e diz assim: ah, se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra, não é? Ah, se o meu marido ouvisse isso. Ah, se a minha sogra ouvisse essa palavra. Ah, como eu gostaria que alguém estivesse aqui para ouvir essa palavra. Meu irmão, a primeira palavra é para você. Tome e coma você a palavra. Tome e coma você a palavra. O resultado da palavra produziu o maior resultado, a maior colheita que Pedro já teve na sua vida. Pedro, por que você diz que é o maior resultado? Porque a Bíblia diz que a rede começou a rasgar.
Pedro produziu, fabricou essas redes. Ele fabricou para suportar o resultado do seu trabalho. E nunca rompeu. Mas agora, por causa da palavra. Agora, por causa do quê? Da palavra. Ele tomou a palavra, ele comeu a palavra, ele creu. O justo vive pelos resultados do seu suor, do seu trabalho, da sua capacidade. É assim que o justo vive? O justo vive pela fé na palavra. O texto diz que as redes começaram a rasgar. Queridos, aqui nós temos dois tempos: trabalhar sem a palavra, a noite toda, o mês todo, o semestre todo, o ano todo. Esse é o 5º ano, pastor, que eu trabalho sem resultado. Ou trabalhar com a palavra, debaixo da palavra, crendo na palavra, misturando fé à palavra, e em um único instante, o resultado foi maior do que eles poderiam guardar, obter, ter, reter. O que eu estou dizendo é que quando você vem à igreja também, é liberado sobre a sua vida uma palavra. E se você toma essa palavra, se você come essa palavra, o efeito, a influência dessa palavra na semana, querido, vai ser algo assim extraordinário. O efeito da palavra, quando nós cremos, quando nós recebemos. O que Pedro fez? Ele creu, ele recebeu, ele praticou aquela palavra. E aí ele teve resultado. Porque às vezes a gente ouve a palavra e diz: ah, isso aqui não é para mim, é para fulano. Mas quando nós recebemos a palavra e misturamos fé na palavra, dizemos: Deus, é o seguinte, eu creio, é para mim, eu creio, eu recebo essa palavra. A partir desse instante, querido, assim como a comida produz efeito no seu físico, sustenta o teu físico, a palavra sustenta o teu espírito, sustenta o teu coração, produz efeitos, produz nutrição ao seu coração, ao seu espírito. E agora o seu espírito nutrido, fortalecido, o resultado do que você faz, inclusive no seu físico, o texto diz que o resultado é outro. O que eu estou dizendo para você é: eu não sei se você já trabalhou de janeiro até agora sem nenhum resultado, mas eu estou dizendo que Deus está liberando sobre a sua vida. Eu estou liberando sobre a sua vida uma palavra. Eu estou liberando sobre a sua vida uma palavra. E esta palavra não vai precisar mais 3, 4, 5 meses para você ter resultado. Essa palavra, aquilo que você esperava receber em 1 ano, você pode receber em 1 mês. Aquilo que você esperava receber em 1 mês, você vai receber numa semana. Aquilo que você esperava receber durante 7 dias, você pode receber no mesmo dia. Queridos, a palavra, ela não depende do tempo. Aqui nós temos Pedro trabalhando sem a palavra e Pedro trabalhando com a palavra. Pedro trabalhando no esforço próprio, na capacidade própria, e Pedro trabalhando na dependência, crendo na palavra. O justo vive pela fé na palavra. O justo não vive pela fé nas suas habilidades, na sua capacidade. O justo vive pela fé na palavra de Deus. Precisamos crer na palavra de Deus, queridos. E os resultados, a palavra de Deus está dizendo que eles se potencializam, que eles se multiplicam, porque nós estamos fazendo de acordo com a palavra. Meu Deus!
Fé é a resposta do nosso espírito à palavra de Deus. Fé é a resposta do nosso espírito à palavra de Deus. Antes que a nossa mente entenda e responda à palavra de Deus, o nosso espírito, através do Espírito de Deus que habita no nosso espírito, salta de alegria e diz: é isso aí. É isso aí. Aí o meu espírito diz para a minha cabeça, diz para mim: Pio, deixe de ser cabeção, deixe de ser ignorante, tapado, creia nessa palavra, Pio. Receba essa palavra, Pio, você vai ver o resultado. É uma coisa impressionante. Nós estivemos lutando por, sei lá, meses, para a gente conseguir da prefeitura a liberação para não demolirmos aquele predinho ali da frente, aquelas duas capelas. E fomos para lá, e fomos para cá, e luta e tal. Teu irmão aqui da igreja, arquiteto, fez de tudo. E a prefeitura diz: não. Quando construíram, não fomos nós que construímos, quando compramos já estava ali. Quando construíram 1 metro no recuo. Então tem que demolir. Ou então pegar uma faca e cortar, fazer uma fatia, assim como se fosse um bolo, tirar 1 metro da parede. Possível. Aí alguns irmãos da igreja chegaram assim e falaram: Pio, a gente vai ter que construir lá atrás a capela. Vamos construir lá atrás a capela. Para demolir aqui na frente E que tal se a gente fizesse uma proposta para a igreja? A igreja vir e ajudar, fazer uma oferta especial para isso. Esse irmão falou assim: a última vez que fizemos uma oferta especial para alguma coisa aqui na igreja faz 6 anos. Não está na hora da gente mobilizar novamente, fazer uma oferta especial? Tá bom. E aí então eles se reuniram lá e fizeram um plano tal. Ó, nós vamos fazer assim, assim. Eu olhei e falei: tá bom, façam. Vamos fazer. Só que, queridos, essa oferta especial que estamos levantando nos grupos familiares está lá em Êxodo capítulo 25. Aquele cujo coração se mover voluntariamente. Queridos, não é obrigado da oferta. Não se sinta obrigado a dar oferta. É cujo coração se mover voluntariamente. A palavra foi dada. Eu creio e faço. Não, eu não creio, isso não é para mim. Pronto. Deus não vai amar menos você se você não der 1 centavo. Ele vai continuar amando você da mesma forma. Da mesma forma. É cujo coração se mover voluntariamente. Fé é isso. Nós não somos obrigados a fazer. Nós não somos obrigados a crer. Nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa contribuição para a obra de Deus é uma contribuição livre, espontânea, totalmente espontânea. Agora, veja comigo. Pedro trabalha a noite toda e não apanha uma sardinha sequer, nem um peixinho. Aí vem Jesus e diz assim: Pedro, lance a rede. Disse Jesus, disse, palavra. E Pedro lançou a rede conforme a palavra. A minha pergunta é: somos nós, eu e você, que sustentamos a igreja, a obra de Deus, ou é a obra de Deus, a igreja que nos sustenta? Hã?
Somos nós, eu e você, quem sustentamos a obra de Deus, sustentamos a igreja, os projetos da igreja, ou é Ele, Deus, quem nos sustenta? Se eu creio de forma errada, o resultado é errado. Se eu creio de forma correta, o resultado é correto. Foi Pedro que encheu o barco, vendeu e levou uma oferta para Jesus? Ou foi Jesus quem encheu o barco de Pedro? E quando eu tenho dificuldade de colocar a mão no bolso e colocar 50 reais, 10 reais, não importa o valor. Eu estou na posição de que sou eu que estou sustentando Deus? Ou é Deus que está me sustentando? A Bíblia diz de um homem chamado Naamã, general, forte, poderoso, e Deus deu a Naamã grandes vitórias. E Naamã contraiu lepra, ficou leproso. Ele foi possivelmente todos os tratamentos que tinham no seu país, não conseguiu nada. Pelo testemunho de uma menina escrava na casa dele, ele é enviado a Israel, diante do homem de Deus, diante do profeta. E o profeta diz assim: vá, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. E você ficará curado. Ele achou ruim, ele falou: não. Eu sou muito importante para fazer esse papel de ridículo. Graças a Deus pelos conselheiros de Naamã. Naamã disse: se ele tivesse pedido algo difícil, você faria? Faria. Se ele pediu algo tão simples, por que você não faz? Sai Moisés do Egito, com 2, 3 milhões de pessoas. Na frente de Moisés, o Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó, vindo com fúria, com sangue nos dentes, para matar todo mundo ao fio da espada. Moisés tinha a primeira opção: pessoal, joga tábua aí, joga alguma coisa e vamos nadando, vamos nadando. Vamos nadando, vamos atravessar esse mar nadando aí. Não era uma opção? Era uma. Ou então, alguém tem faca, tem canivete, vamos enfrentar o exército egípcio. Vamos lutar. Não era uma opção? Não era? E aí tinha uma terceira opção. Levante a sua vara. Pega a sua vara, Moisés, e ergue a sua vara. Se organizar para atravessar nadando, legal, vamos lá, é isso aí, vá, vá. Ou vamos lutar, vamos lutar. Agora, fazer o papel de ridículo, levantar a vara, e se não funcionar? Fé. 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 Senhor, eu trabalhei a noite toda nesse mar, só se pesca de noite, agora de dia, com sol alto, ninguém pesca.
Deus, se eu for lançar as redes nesse horário, Deus, eu vou fazer papel de ridículo, Deus. Com isso, a carne, o eu de Pedro estava morrendo, para que o espírito dele pudesse viver, e para que depois um dia a sombra dele pudesse curar enfermos nas ruas de Jerusalém. Meu Deus! Vamos ficar em pé, por gentileza. Diga comigo assim, se você puder fechar os olhos, feche os olhos. Eu vou pedir para você repetir o salmo na primeira pessoa do singular. Diga assim para você de coração a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus produzir o efeito para o qual ela está sendo enviada. Diga assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. Eu posso dizer ao meu Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. O Senhor Deus me livra do laço do caçador, do veneno mortal. O Senhor me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu encontro refúgio. A fidelidade do Senhor é o meu escudo, é o meu protetor. Eu não temo o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas. 1000 poderá cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu simplesmente olho e vejo o castigo dos ímpios. Eu faço do Deus Altíssimo o meu refúgio. Eu faço do Senhor a minha habitação, o meu abrigo. Nenhum mal me atinge, desgraça alguma chega à minha casa, à minha empresa, ao meu trabalho, ao meu ministério, porque eu sei que o Senhor Deus, Ele dá ordem aos seus anjos a meu respeito, para me protegerem, para me guardarem nos meus caminhos. Com as mãos os anjos me seguram, para que eu não tropece em pedra alguma. Eu piso o leão, eu piso a cobra, eu pisoteio o leão e a serpente, em o nome do Senhor. Agora escuta isso aqui, por gentileza. Você fez essa declaração dizendo que Deus é o seu escudo, Deus é o seu refúgio, a sua fé está nele. Ele responde assim para você: porque você, filho, porque você, filha, me ama e crê na minha palavra, assim diz o Senhor. Eu o resgato, eu o protejo, porque você conhece o meu nome. Você clama a mim e eu lhe dou resposta. E na adversidade você nunca está sozinho, sozinha. Eu estou com você. Eu livro você. Eu cubro você com honra e com a minha graça. Eu te dou vida. Eu te dou saúde. Eu mostro a você a minha salvação. Porque eu, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, digo a você: amém, aleluia, aleluia, aleluia.
não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom